Em Mato Grosso, a ocupação das unidades de terapia intensiva para a Covid-19 no Sistema Único de Saúde alcançou o índice de 74,7%. Na rede privada, segundo nota recomendatória publicada pelo Conselho Regional de Medicina, a situação está ainda pior. Luiz Vieira tem as informações sobre este assunto. Vamos ver. 89%. Essa é a taxa atual de ocupação das UTIs em hospitais privados da capital. Este alerta motivou o Conselho Regional de Medicina a publicar uma recomendação para a adoção de medidas administrativas restritivas no combate à Covid-19, conforme explica a diretora executiva do Sindicato dos Estabelecimentos de Saúde Privados de Mato Grosso. Ter uma taxa de ocupação próxima a 100%. Hoje essa taxa está variando entre 85% e 98%, e aí varia porque é muito dinâmico, né? Um paciente, ele complica, ele vai para a UTI, ele melhora, ele pode ir para o quarto, então você tem ali uma dinâmica nesses leitos, e também tem a questão da capacidade do setor privado de ampliar esses leitos se houver necessidade. Outra situação que preocupa e muito é em relação à mão de obra. Muitos profissionais foram afastados. Médicos, enfermeiros, técnicos que foram infectados ou estão com suspeita de infecção pelo vírus. Tem médicos que estão precisando se afastar, eu tenho colaboradores de enfermagem precisando se afastar. Isso interfere na capacidade de atendimento desses hospitais. A taxa de ocupação dinâmica entre 85% e 98% é porque alguns pacientes melhoram ou são curados, outros retornam às UTIs, outros acabam falecendo. E assim, a cada dia há uma porcentagem distinta. A diretora esclarece ainda que o setor privado se prepara para a ampliação da oferta de leitos, mas que sem profissionais disponíveis, a disponibilização de mais espaço e respiradores pode não adiantar de nada. Então, como eu disse para você, depende, inclusive, essa capacidade, ela tem que ser medida no momento, porque ela depende, inclusive, de mão de obra para operar. Então, não adianta eu ter uma capacidade física, por exemplo, eu tenho respirador, eu tenho leito, né, que eu posso equipá-lo para ser um leito de UTI. Se eu não tiver equipe, né, para tocar esse leito, ele não vai ser possível de ser destinado a um paciente. Na última live do secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, ele alertou que os leitos estão se esgotando e que possivelmente em breve nem os planos de saúde poderão garantir a internação. Se você demandar por um leito hospitalar, você terá dificuldade mesmo tendo um plano de saúde privado, porque os hospitais privados também já começam a colapsar, demandando inclusive leitos de UTI para o próprio sistema público. Na aquisição de EPIs, os preços estão bastante elevados e já falta alguns medicamentos específicos. A situação que a gente tem hoje, ela é um pouco mais tranquila do que lá no início da pandemia, onde a gente não encontrava EPI para comprar. Hoje a gente já consegue encontrar EPI no mercado a um preço muito elevado, então a questão do valor ainda continua muito acima do que era praticado antes da pandemia, mas você já não tem falta no mercado de EPI. O que começa a faltar são algumas medicações específicas que começam a faltar no mercado, e aí os médicos têm que optar por uma medicação semelhante, né, quando você tem essa falta. Muitos hospitais da rede particular já estão sem vagas e a curva ainda está ascendente, ou seja, a cada dia é maior o número de novos casos. O cenário mostra claramente que a realidade é grave e que o melhor ainda é ficar em casa. Permaneçam em casa, só saiam para o estritamente necessário, porque o que a gente sabe em relação ao Covid, são poucas coisas ainda que se pode afirmar, mas uma coisa é certa, quer dizer, ele aumenta exponencialmente. E vocês veem até pelos próprios números aqui de Mato Grosso, se você pegar dados de um mês atrás, a curva de crescimento é incrível, o número de casos que aumentou e o número de óbitos também. O que a presidente do sindicato alerta é que, mesmo que os hospitais privados não estejam com a capacidade máxima de UTIs ocupadas, esta realidade está próxima de acontecer. E sendo Cuiabá a capital de Mato Grosso, ou seja, referência para todo o estado, quando não houver mais vagas disponíveis, nem na rede pública e nem na privada,
Isso significa praticamente ter que escolher entre quem vai viver e quem vai morrer nos hospitais. O apelo que a gente deixa à população é que está na mão de cada um a decisão de evitar ou não mortes desnecessárias. Porque se você cumpre com todas as recomendações e fica em casa e faz a sua parte, você colabora para que o sistema não entre em colapso, a gente não chegue a ter 100% de ocupação, porque se isso acontecer, inclusive outras patologias deixarão de ser atendidas. Então, um paciente que muitas vezes está em casa, em isolamento, cumpriu com todo o seu papel, mas teve, por exemplo, uma situação de um AVC, por exemplo, né, que não é o caso da pandemia, e ele ir a um hospital, ele precisa ter aquele leito disponível para ele poder ser atendido. Então, a gente precisa evitar mortes desnecessárias, isso se cada um fizer a sua parte.